Olá pessoal, eu sou Yuri Maia, do canal TDAH Descomplicado, e hoje eu quero falar mais um pouco sobre o TDAH e as amizades, em especial sobre a dificuldade de manter os diálogos em grupo. Quando tem, eu no caso, uma pessoa com TDAH, participando de uma conversa em grupo com outras pessoas. E eu vou tratar desse tema que ele pode servir tanto para as pessoas que estão na adolescência quanto na fase adulta também. Muitas vezes, até nos dias de hoje, pode ocorrer a seguinte situação. Tem um grupo de 4 pessoas conversando, eu e mais 3, e a gente está conversando sobre um assunto X, um assunto qualquer. E se esse assunto ele não for de extremo interesse para mim, pode até ser um assunto que eu conheça, mas não for um assunto que me gere muito interesse naquele momento, durante a conversa eu começo a ter alguns lapsos de atenção. É como se em alguns momentos eu comece a devanear no meio da conversa, como se o áudio ficasse mais abafado, e eu começo a perder o que as pessoas estão falando entre elas. Então quando eu volto para o assunto, quando eu acendo de novo e volto para o assunto, a conversa deu alguns passos que eu não acompanhei. Então eu tento acompanhar, corro atrás, dou minha opinião, mas aí de repente eu me distraio novamente e perco novamente o fio da meada. E o resultado disso muitas vezes é que eu acabo me excluindo da conversa. E a conversa fica concentrada nas outras 3 pessoas. Isso já aconteceu com você também? E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que com a repetição desse tipo de situação, fez com que eu começasse a deixar de fazer falta no ambiente. Porque a minha conversa em relação às outras pessoas é como se fosse um pouco menos intensa. E por vezes, eu começava a ser chamado menos vezes para os eventos, ou às vezes até esqueciam de chamar. Por quê? Porque era a pessoa que menos participava. E isso é um tipo de rejeição. Ou mesmo, já chegou a acontecer de algumas pessoas que não me conhecem muito bem, chegaram a pensar que eu era uma pessoa metida, que eu não gostava de conversar com as pessoas. O que não é verdade. E como consequência, com o passar dos anos, depois da adolescência, no início da fase adulta, comecei a perceber que eu fui adotando um tipo de comportamento que era o seguinte: se algum grupo novo de pessoas começava a me chamar para algum evento, para alguma coisa assim, eu começava a evitar. É como se eu tivesse cansado da rejeição, eu começasse a rejeitar também, como uma forma de defesa, porque eu já imaginava que aquele tipo de coisa fosse acontecer novamente muito em breve. Mas isso me fez reparar outra coisa também. Eu não me desconectava das conversas apenas pelo TDAH, mas porque aquela situação gerava um momento de tensão tão grande que eu acabava deixando de ser autêntico, analisando demais o que eu deveria falar ou não. E isso só atrapalhava as coisas, porque eu estava perdendo a minha autenticidade. Então, para lidar com esse tipo de situação, eu tenho 2 dicas. Se num grupo de amigos seus isso começar a ficar muito frequente, incomodar você, experimente explicar para aquelas pessoas que você tem essa dificuldade de focar na conversa. Claro, desde que essas pessoas sejam relevantes para você, né? O ato de você compartilhar isso, de você informar para as pessoas, pode parecer meio estranho no começo, mas pode gerar resultados surpreendentes. Porque, no mínimo, se você não fala nada, as pessoas vão continuar tendo a impressão errada de você, certo? E se você fala, além de você gerar uma empatia natural na pessoa, e se alguém ali imaginava que você não falava porque era metido, vai ver que não tem nada a ver. E o ato de compartilhar gera uma confiança mútua, predispõe a pessoa a ser favorável a você. E a segunda dica, que eu acho que é a mais importante, é: seja autêntico. Sempre. Se quiser falar, fale. Se não quiser falar, não fale. Mas numa conversa entre as pessoas, ou em qualquer outra situação na sua vida, mesmo que você pontualmente não se sinta confortável, nunca deixe de ser você mesmo. Até hoje eu ainda enfrento esses problemas quando eu vou conversar em grupo. Só que as consequências disso eu tiro de letra, porque a minha postura em relação a isso hoje é diferente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quiser receber dicas exclusivas sobre TDAH, não deixe de cadastrar o seu e-mail no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe ele, curta o canal do Facebook, curta o canal do YouTube também. E muito obrigado e até a próxima.